Então, a respeito do propósito de Deus para a nossa vida, eu quero fazer a leitura primeiro em Romanos capítulo 11, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Versos 33 a 36. Eu quero pensar com os irmãos essa manhã sobre o tema comprometidos com o propósito de Deus. Romanos 11, 33 a 36, o texto nos diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, rogamos ao Senhor, nessa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse entendimento, de que do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, são todas as coisas. O Senhor é o princípio e o fim de tudo. No Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. E compreendendo assim, ó Deus, compreendamos e vivamos esse compromisso com a busca por entender e fazer a Tua vontade, compreendendo que assim nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem de fato planejado para nós e seremos verdadeiramente felizes. Então, ajuda-nos, Senhor Deus, a nesse tempo em que se celebra o egoísmo, que se celebra o princípio do eu primeiro, que nós possamos voltar os nossos olhos e, diante do Senhor, derramarmos o nosso coração e comprometermos a nossa vida com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Comprometidos com o propósito de Deus. O texto que nós lemos, ele chama a nossa atenção exatamente para o fato de que tudo aquilo que existe, existe em Deus. E existe para cumprir a vontade de Deus. Tudo que existe, existe por meio dele. E existe para ele, para a glória dele. A vida do ser humano precisa ser dirigida, portanto, pelos propósitos de Deus. Deus não cria nada por acaso, Deus não faz nada por acaso, Deus não joga sorte, né? Alguém já disse que quando Deus estabeleceu as suas leis, e Ele decidiu que matar era errado e não certo, Ele não jogou uma moedinha, cara ou coroa, deixa eu ver o que é, né? Se cair cara, matar é certo, se cair coroa é errado, aí caiu coroa, não é errado, então matar é errado, Ele escreve lá no seu mandamento. Não. Quando Deus estabelece as suas leis, Ele estabelece como base no seu próprio caráter. A lei de Deus revela o caráter de Deus. E os propósitos de Deus, portanto, eles são estabelecidos antes da criação. Deus, quando cria todas as coisas, Ele cria com um propósito. Quando Ele criou a mim e a você, Ele nos criou com um propósito. Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. Entender esse propósito e ajustar nossa vida a esse propósito faz com que certamente sejamos muito mais felizes. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, 1 Pedro 2, 9, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele está falando sobre a igreja, está falando sobre aqueles que foram alcançados em Cristo Jesus, mas ele diz, vocês são tudo isso, isso é bom demais, mas há um propósito. Ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para
anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós nos alegramos em saber que nós somos geração eleita, que somos sacerdócio real, podemos estar diante de Deus, apresentando sacrifícios de louvor, de ações de graças, diante de Deus, sem precisarmos de um intermediário. Quando pensamos e entendemos que somos nação santa e povo exclusivo, nós precisamos pensar, somos tudo isso, estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou com toda essa bênção? Estamos comunicando, anunciando as virtudes de Deus, o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Quando compreendemos essas coisas, fica fácil viver. A direção dada por Deus faz com que nós vivamos melhor. E a gente pode entender isso, né, fazendo uma inferência ao comportamento social dos nossos dias, que tem sido reconhecido como algo que não está funcionando, mesmo por aqueles estudiosos que não são crentes em Jesus Cristo. Então, alguém já disse que quando a sociedade lutou para trazer liberdade, ausência de valores absolutos para o ser humano, a ideia era de que se você não apresenta nenhuma regra, se você não subjuga, entre aspas, né, as pessoas debaixo das regras sociais ou regras religiosas, as pessoas livres para escolher serão mais felizes. E agora, aqueles que estudam o comportamento humano ou que tratam das emoções, né, os profissionais da saúde emocional, da saúde mental, estão dizendo que essa receita não funcionou. Essa geração que não tem regras, que não sabe para onde vai, que tem um monte de opções e que não tem um direcionamento seguro, eles estão ficando ansiosos, eles estão ficando desorientados, estão tendo doenças emocionais por causa da falta de regras. Deus, quando nos criou com uma direção. E quando nós ajustamos nossa vida à direção dada por Deus, fica mais fácil viver, porque sabemos para onde caminhar e com facilidade podemos escolher o que deve ser parte da nossa vida e o que deve ser lançado fora. Então, vejamos algumas questões ligadas a esse comprometimento com o propósito de Deus. Primeiro, o comprometimento com o propósito de Deus para a sua vida faz com que ela tenha sentido. Vida sem Deus não tem sentido, mas vida com Deus tem. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. É interessante isso, irmãos. Quando nós sabemos para onde estamos caminhando, as dificuldades, elas são só obstáculos a serem transpostos. Então, eu me lembro, né, no início da minha juventude, quando eu decidi cursar engenharia mecânica. E então, trabalhando de dia em Volta Redonda, viajando no final do dia para Vassouras para estudar, voltando depois da aula para Volta Redonda, chegando no apartamento quase 11h30 da noite, às vezes tinha que fazer trabalho, levantar no dia seguinte para trabalhar, semana inteira assim. E eu não vi obstáculo. Era cansativo? Era. Tinha dia que eu estava na sala de aula, estava cochilando. Mas era o que eu desejava. Então, vamos lá, não tem obstáculo. E aí, durante esse processo, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. E agora, além de amar a minha profissão, eu passei a amar a Jesus e a sua obra. E aí, com toda a dificuldade de tempo, eu arrumava tempo para poder participar do ensaio do coral, para poder participar do evangelismo no domingo à tarde. Domingo era do Senhor. Eu não fazia mais nada, era só para a obra de Deus. Era cansativo? Era muito cansativo. Mas eu sabia para onde eu estava caminhando, amava esse caminho, então as lutas não eram difíceis. Quando eu sei para onde eu estou caminhando, então as lutas, elas são suportáveis e às vezes são até gostosas de se viver. Agora, quando eu não sei para onde eu estou caminhando,
qualquer dificuldade, ela é insuportável. Sem Deus, a vida não tem propósito. E sem propósito, a vida não tem significado. Sem significado, a vida não tem relevância ou esperança. Deus tem um propósito para a sua vida. Entender e se comprometer com esse propósito faz com que a sua vida fique mais fácil. E faz com que você seja mais feliz. Segundo, o comprometimento com o propósito de Deus para a sua vida simplifica a vida. Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu estou em paz. Olha, o mundo está propondo um monte de coisa que a gente tem que fazer. Você abre a internet, você fica ansioso, porque tem tanto conhecimento, né? Tantas áreas diferentes. Eu preciso saber disso, porque eu vou conversar com os meus amigos essa semana, e pode ser que eles tenham assistido esse vídeo, pode ser que eles tenham lido sobre esse assunto, e eu preciso saber, e isso cria uma ansiedade, um desespero. Quem foi que disse que eu tenho que saber de tudo? Não tenho, e mesmo que eu tente, eu não vou conseguir. Mas se eu sei aquilo que Deus quer para a minha vida, isso traz paz para o meu coração. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Conhecer o propósito de Deus para a sua vida ajuda na decisão do que vai ou não vai fazer nesse dia. Tem um monte de coisa, tem um monte de gente querendo fazer a sua agenda, verdade ou mentira? Né? Os familiares querem fazer a nossa agenda, os amigos do trabalho querem fazer a nossa agenda, o vizinho quer fazer a nossa agenda, os irmãos da igreja querem fazer a nossa agenda. Não dá, quer ver uma receita perfeita para a infelicidade, para a frustração? É querer satisfazer a expectativa de todo mundo. Você não consegue. Mas quando nos comprometemos em entender e fazer a vontade de Deus, isso traz paz para o nosso coração. Quem não conhece o seu propósito tenta realizar além daquilo que deve, e isso causa estresse e fadiga. Não é? Eu digo para os irmãos que eu estou em tratamento. Né? Um dos problemas que acomete muitos pastores e muitos crentes comuns da igreja, de um modo geral, mas principalmente os líderes, é a síndrome de Deus. É você acreditar que você tem que fazer tudo, que pode fazer tudo, que se você não fizer, não vai dar certo, a coisa vai parar. Graças a Deus, né? Deus está tratando de mim. Por quê? Porque a gente não dá conta de tudo, e Deus não quer que a gente faça tudo. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Então, se você chega no final do dia estressado, né, aí olha na agenda um monte de coisa que você relacionou e não deu tempo de fazer, preste atenção, se não deu tempo de fazer, você está fazendo ou querendo fazer alguma coisa que Deus não quer que você faça. Se está faltando tempo, você está usando o seu tempo com algo que Deus não quer que você faça. Ou então você está gastando tempo demais com rede social. Porque Deus, Ele criou as 24 horas do dia para que a gente possa fazer exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Se a gente estiver fazendo direitinho o que Ele quer, dá tempo. Dá tempo para fazer tudo e dá tempo para descansar. Então, o comprometimento com o propósito de Deus para a sua vida simplifica a sua vida. Terceiro, o comprometimento com o propósito de Deus para a sua vida direciona a sua vida. Filipenses 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus, em Cristo Jesus. Nem sempre a gente acerta, aliás, a gente erra bastante. Mas a questão é, se a gente sabe para onde Deus quer que a gente vá, a gente está comprometido com isso, então a gente não perde tempo. Então, eu aconselhei a um casal, alguns anos atrás, lá em Valença, estavam com uma série de problemas,
orientei, aí eu orientava para ir para a direita e iam para a esquerda, eu orientava para subir, eles desciam, eu orientava para parar, ou eles avançavam ou retrocediam. E aí, um momento, eu parei e falei com eles, olha, vou passar mais uma orientação para vocês. Se vocês não colocarem em prática, eu vou deixar de gastar tempo com vocês. Porque tem mais gente precisando de orientação. E eu tenho uma vida. E aí, como eu já imaginava, não colocaram em prática, e aí eu encerrei a caminhada com eles. E algum tempo depois, eles me procuraram, e aí um deles disse que chegou a pensar até em suicídio depois que eu parei de orientá-los. E aí eu disse para eles o seguinte, olha, pode ser que daqui a algum tempo eu olhe para trás e Deus me faça compreender que a decisão que eu tomei estava errada. Se isso acontecer, eu vou pedir perdão a Deus. Mas não vou ficar sentado no meio-fio chorando. Eu vou seguir. Mas até esse momento, eu continuo crendo que a decisão que eu tomei está certa. E, passado mais um tempo, um deles me procurou e aí reconheceu que a orientação estava certa, que eles estavam falhando, enfim, seguiu a vida. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Quando nós sabemos qual é a nossa meta, a meta de Deus para a nossa vida, a gente não perde tempo nem com distrações e nem com lamentações. A gente segue, o dia de ontem já passou, aquilo que eu acertei, aquilo que eu errei, não tem jeito, não tem como entrar na máquina do tempo e voltar. Mas se eu sei para onde Deus quer que a minha vida caminhe, eu sigo nessa direção. Esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu olho para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para aquilo que Deus tem para a minha vida. Efésios 5,17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você não precisa apenas caminhar, precisa ter onde chegar. Se a gente tem como caminhar, mas não tem onde chegar, não faz sentido, você anda em círculos, ou você não tem motivação para poder caminhar. Da mesma forma, não basta apenas viver, é preciso cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, é conhecer Deus, conhecer não de ouvir falar, conhecer de um relacionamento profundo e tornar Deus conhecido. Quarto, o comprometimento com o propósito de Deus para a sua vida estimula a vida. Se não há um propósito, até levantar da cama é um fardo. Acordei, né? A luz do dia entrando pela janela, acordei. Se eu não tiver uma agenda para esse dia, se eu não tiver algo para fazer nesse dia, para que eu vou levantar da cama? Na verdade, tem muita gente que faz isso, né? Sai da cama porque a barriga doeu. Aí vai na cozinha, come alguma coisa e volta para a cama. Ou então sai da cozinha, acabou de comer, vai para o sofá. E passa o dia assim. Falta de propósito de vida. O que nos esgota, o que solapa as nossas forças e rouba o nosso prazer, não é o excesso de trabalho. Irmãos, ontem no pequeno grupo nós falamos a respeito dos atletas, alguém citou a questão dos atletas de alta performance, né? Falando a respeito da adoração ao corpo, do uso inadequado do corpo, muitas vezes, e aí falamos dos atletas de alta performance, que não são saudáveis. Saúde não é exigir do corpo máximo, mas chama a nossa atenção o quanto aquelas pessoas, seja um jogador de futebol, seja um ginasta olímpico, o quanto eles se esforçam, aquilo é extenuante, repete o mesmo exercício, a mesma jogada, é extenuante. Mas, por que é que eles fazem aquilo? Porque eles têm um objetivo, eles têm um propósito. Então, por mais que seja cansativo, eles fazem. Né? A gente brincava a respeito dessa questão de dificuldade de mão de obra, né? E aí a gente diz assim, o indivíduo está na rua do bairro soltando pipa.
E aí ele conseguiu cortar a pipa do outro menino. O vento vai levando a pipa lá para o alto do morro. Eu não sei quantos que já viveram essa experiência, pelo menos presenciaram, né? Olha, eu olhava isso lá em Mendes, fui criado em Mendes, né, cidadezinha pequena, 17 mil habitantes, morro para todo lado, e eu via a turma atravessando o brejo, subindo o morro, cortando as pernas no sapê, para poder pegar uma pipa, às vezes até meio rasgada, que ele conseguiu cortar. Agora, se você fala para o menino assim, olha, eu preciso que você suba naquele morro lá, para dar um recado para uma pessoa lá em cima, ele, Deus me livre, subir aquele morro, mas para pegar aquela pipa rasgada que ele conseguiu cortar, ele vai. Por quê? Porque há uma motivação. Então, o que nos esgota não é o excesso de trabalho, não é o esforço, mas é o trabalho sem sentido. Se eu tenho que fazer alguma coisa, isso não faz sentido para a minha vida, isso não motiva o meu coração, então isso é um fardo. Um homem chamado George Bernard Shaw, ele fez uma declaração muito interessante que eu compartilho com os irmãos. Ele disse, olha, esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno, ser uma força da natureza, em vez de um exaltado egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Então, é melhor trabalhar por algo que você diga, olha, isso vale a pena. Se eu não estou me dedicando devidamente ao reino de Deus, é porque eu ainda não entendi o que é o reino de Deus. Se eu não estou me dedicando realmente ao propósito de Deus para a minha vida, é porque eu não entendi ainda o que é isso, a importância disso. Porque a hora que eu entendo isso, então não existe nada mais importante. Não existe dificuldade, não existe obstáculo. Meus irmãos, quando nós pensamos que nos dias de hoje, século 21, nós temos jovens em nossas igrejas, deixando às vezes uma profissão, um futuro promissor no mercado de trabalho, para poder investir sua vida em missões transculturais, trabalhar às vezes em lugares inóspitos para os cristãos, correndo risco de vida, para poder levar o evangelho, a oportunidade de salvação para as pessoas que estão lá. Esse indivíduo entendeu o propósito de Deus, entendeu o reino de Deus. Então, se a gente não está conseguindo fazer algo menor, não está conseguindo se dedicar a algo menor, de menor sacrifício, aqui, em que a gente, no final do dia, está na nossa casa, numa cama confortável, com segurança, então a gente ainda não entendeu o propósito de Deus, precisa entender. Ajustar nossa vida ao propósito de Deus faz com que a nossa vida seja estimulada e a gente consiga fazer muito mais. Me mostre uma pessoa amargurada e que vive reclamando da vida, e eu lhe direi, eis aí uma pessoa que ainda não descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Depois que a pessoa descobre o propósito de Deus, não tem mais amargura, não tem mais reclamação, tem trabalho. Deus não nos prometeu vida fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Ele disse que, no final, quando Jesus voltar, que eu serei ressuscitado dos mortos, e então eu entrarei no seu descanso. Aqui não é lugar de descanso, mas entende isso quem entendeu e se comprometeu com o propósito de Deus. Quinto e último, o comprometimento com o propósito de Deus para a sua vida prepara você para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando construir algo para que sejam lembrados. Meus irmãos, depois que eu morrer, eu não quero nem saber o que vão fazer com o meu corpo, com o meu nome. Eu preciso me preocupar enquanto eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, Deus tem algo para mim, eu preciso realizar. Depois que eu morri, olha, compraram um caixãozinho, ela podia ter comprado um caixão melhor, comprou um caixãozinho sem vergonha, e daí? Puxa vida, olha, né, a sepultura, não colocaram nenhuma lápidezinha lá, um negócio para identificar, e daí?
Não, podia ser cremado, podia ser enterrado. E daí? Já não faz mais sentido, não tem mais importância. Mas tem gente que vive para construir o nome. Não, quando eu morrer, as pessoas precisam olhar e dizer, olha, fulano escreveu, fulano construiu, fulano fez. O que importa, o que realmente importa, não é o que os outros vão dizer, mas é o que Deus dirá da sua vida. Você não foi posto na terra para ser lembrado, mas para servir a Deus e se preparar para a eternidade. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus para prestarmos conta. Romanos 14, versos 10 a 12, a Bíblia diz assim, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não passaremos, nós os que cremos em Jesus Cristo, pelo juízo da condenação, mas passaremos pelo juízo da prestação de contas. O dia da revelação bíblica, o dia em que o Senhor voltar e que nós formos chamados diante dele, teremos que responder certamente a pelo menos 2 perguntas. A primeira delas, o que você fez do meu Filho Jesus Cristo? Todo ser humano terá que responder essa pergunta diante de Deus. O que você fez do meu Filho Jesus Cristo? Você o aceitou? Aceitou o seu sacrifício? Aprendeu a amá-lo? Aprendeu a confiar nele? João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, essa é a primeira pergunta que todo ser humano vai ter que responder. E se a resposta for errada, é muito ruim, né? Mas tem a segunda pergunta. O que você fez com o que eu lhe dei? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos, recursos. Estou morando ali no prédio, edifício Avenida Rio Branco. Aqui no subida da Rio Branco, número 4.625. Daqui a pouco o apartamento vai estar organizado e eu convido os irmãos para fazer uma visita lá. Mas cada vez que eu entro no elevador, subindo ou descendo, eu peço ao Senhor, Senhor, põe um morador no elevador. E aí, quando entra alguém, eu imediatamente digo, olha, estou morando aqui há pouco tempo. Né? Ontem encontrei com uma senhora. Estou morando aqui há pouco tempo. Você está morando aqui há muito tempo? Ela disse, bastante tempo. Aí me apresentei, ela se apresentou, Carmen, o nome dela. E olha que eu tenho dificuldade com nomes, hein? Mas, né, a pessoa acaba de falar, eu cato o telefone, vou lá e anoto, para não esquecer. Então, já sei que tem uma Carmen que mora no 10º andar. Por quê? Porque eu quero ser ferramenta de Deus na vida daqueles moradores. Eu quero, em nome de Jesus, criar um pequeno grupo lá em casa para poder congregar as pessoas que moram ali. Então, é necessário que a gente entenda que Deus nos dá oportunidades. Precisamos aproveitar bem essas oportunidades. Então, Deus fará essa pergunta a mim e a você, o que você fez com o que eu lhe dei? Você gastou consigo mesmo ou aplicou esses recursos na realização dos meus propósitos? Já compartilhei isso com os irmãos, não sei se no púlpito, mas informalmente já compartilhei algumas vezes, né? Essa história, né, de que o dono de uma grande empresa disse aos seus funcionários, olha, cada um de vocês deve cuidar dessa empresa como se fosse sua. Mas nunca se esqueçam de que ela é minha. Deus nos deu uma vida. E Ele disse, cuide dessa vida como se ela fosse sua. Mas nunca se esqueça de que ela é minha.
aquilo que nós fazemos com a nossa vida precisa cumprir o propósito de Deus. Se assim fazemos, então somos muito mais felizes, vivemos uma vida com muito mais qualidade e a alegria cresce em nosso coração, porque quando vivemos segundo a vontade de Deus, alegramos o coração de Deus. Quando alegramos o coração de Deus, o Deus que habita em nós compartilha conosco a nossa alegria e a nossa alegria é completa. Deus quer que você seja alegre e feliz na sua caminhada, cumprindo o propósito dele. Que ele mesmo nos ajude, então, a entendermos esse propósito e a colocarmos em prática em nossa vida para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos agradecer por essa oportunidade de adoração ao Senhor, através dos cânticos, através das orações, através da exposição e meditação na Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que sigamos assim, não só adorando o Senhor aqui no salão de culto, mas adorando ao Senhor em cada momento das nossas vidas, fazendo as escolhas segundo os propósitos do Senhor, para que então cresçamos no conhecimento do Senhor e proclamemos o conhecimento do Senhor para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a vivermos assim, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Não sei se o Jonatas já está aqui. Jonatas vai nos conduzir em mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus, e logo após esse cântico, então, nós instalaremos a nossa assembleia.